No vídeo de hoje, vamos pensar sobre educação. O que é uma pessoa sem educação? Já parou para pensar nisso? A gente chama os outros sem educação, acha os outros sem educação, mas o que é bem uma pessoa sem educação? Talvez seja aquela pessoa que responde de uma maneira grosseira, que não sabe lidar com conflito, né? Que fica com raiva, estoura no trânsito, né? Aquela pessoa que não deixa ninguém passar, que xinga, que buzina. Em momentos de alguém que a gente acha sem educação, tem a ver com essa questão do convívio. Um grupo de prerrogativas para se viver bem em sociedade, digamos assim, né? Coisas que são importantes para você viver bem em sociedade, para você conseguir conviver com outras pessoas. Então, a educação começa daí. Esses dias eu até andei perguntando, né? Eu tenho algumas professoras que são alunas minhas, e aí eu fui perguntar para elas o que era educação, né? E aí elas acabam indo para o lado da questão das crianças, os adolescentes que estão muito sem educação, porque não tem respeito na aula, não tem respeito pro professor, então a falta de respeito seria uma falta de educação. Tem vários pontos que a gente poderia explorar. Não definimos o todo da educação, mas a gente começou a entender o que é ser educado e sem educação. E aí, se a gente pensar em educação física, por que esse vídeo sobre educação? Porque eu fiquei pensando que a educação física, você vê um profissional de educação física, acabou virando personal trainer. E personal trainer significa treinador pessoal. Mas treinador de quê? Treinador de ginástica? Treinador de esporte? O professor de educação física, a gente pode pensar na educação física da escola. Mas, entretanto, todavia, se a gente parar para pensar que tem um monte de adulto que é sem educação física. E o que seria alguém sem educação física? Seria uma pessoa que não compreende o próprio corpo, que não entende o espaço que ocupa, que não tem um mínimo de coordenação motora, que não tem noção espacial, que tromba o tempo todo, que tropeça o tempo todo, que cai o tempo todo, que esbarra nas coisas. Compreender o espaço que o corpo tem, e isso não é uma pessoa desastrada, né? Ah, eu sou assim mesmo, sou desastrada. Não é isso. É você ter conhecimento do seu próprio corpo, perceber o espaço que você ocupa e ter controle dos seus movimentos. Por exemplo, nas dores que acontecem no corpo. A dor, eu já falei isso aqui nesse canal, vou repetir. A dor, ela é necessária, é uma coisa importante. Ela informa pra gente que tem alguma coisa errada ali no sistema do nosso corpo. E aí eu preciso entender a voz desse corpo. Vai ser o quê? A dor, a sede, a fome, o sono, coisas que fazem com que o nosso corpo sobreviva. Se a gente não souber escutar o que o nosso corpo está dizendo e não souber agir com relação a isso, o corpo vai ficar, né? Qual é a palavra? A deriva, vai ficar abandonado, vai ficar sem cuidado, vai estragar, digamos assim, né? Meu sobrinho que fala, né? Você tá estragado, que tá doendo. Ai, meu joelho tá estragado. Porque doeu, porque tem alguma coisa errada. A educação física das crianças, pequenininhos começam com a coordenação motora fina, com a percepção das texturas e tudo mais, e aí vai passando para a coordenação motora mais grossa, questão de mira, de alvo, de saber direcionar alguma coisa. Então tá aprendendo a ter controle do corpo mesmo. E é muito bonitinho de ver a criança, né? Quando ela tá aprendendo, por exemplo, a andar, ela tá aprendendo a ter controle do próprio corpo. Tá tendo noção do equilíbrio, tá tendo noção de como passar o peso de uma perna para outra. E a gente vê a criança e o adolescente passando por essa educação física. Quando o adolescente vou falar aqui uma coisa, mas assim, não generalizando, mas o que eu vejo, a maioria das educações físicas dos adolescentes é o quê? Só jogar uma bola e ficar no telefone ultimamente, né? Pelo menos os estágios que eu fiz, eu só via isso, dá meio pânico assim, né? Porque um monte de gente ali, um monte de corpos para serem cuidados que estão simplesmente jogando bola, né? E poderia estar continuando com o processo de educação física dessas pessoinhas. E aí, quando a gente fica adulto, tanto faz a educação física. Não existe educação física mais. Ou você vai para academia treinar, fazer ginástica, fazer
qualquer coisa que movimente o corpo. E você não para de prestar atenção no que seria a educação física. Se a gente pensar na consciência corporal, o valor que isso tem, porque eu estou fazendo um agachamento, por exemplo, e todo mundo agacha, né? Você não precisa estar malhando para agachar. Se você estiver sentando na cadeira, se você estiver sentando na privada, você está agachando. Não existe essa de não pode agachar mais. Quando você está agachando, aí você percebe, deu uma fisgadinha no meu joelho, ou deu uma fisgadinha na minha coluna. Por que isso aconteceu? Né? Você vai parar de agachar porque seu corpo chamou atenção para alguma coisa que está incomodando. E aí, se você tiver uma boa consciência corporal, você vai olhar para aquilo e perceber, bom, talvez eu esteja colocando o peso só de um lado ou só do outro. Não tem muita regra, sabe? É o seu corpo. Às vezes está só faltando um fortalecimento muscular. Às vezes eu estou andando na rua e meu joelho dá uma fisgadinha, e aí eu paro no meio da rua, em pé, e faço um kart de joelho. Giro para um lado, giro para o outro, giro para um lado, giro para o outro, e continuo andando. E parou de doer. E aí que vem a questão da consciência corporal, eu sei o que está incomodando, identifiquei o que foi que aconteceu. O que eu faço agora? Como que eu resolvo? Esse exemplo do joelho que eu dei é muito simples, porque é um exercício simples para lubrificar o joelho, para dar uma rotação ali para aquela articulação, e ela volta a ficar feliz. Ela só estava precisando dar uma encaixadinha ali no lugar dela. Eu fiz isso porque eu sei o que meu joelho gosta, o que meu joelho precisa. Eu preciso entender o que o meu corpo precisa. E aí isso vai em todas as outras questões com relação à saúde. Por exemplo, a questão de tomar água, mas eu não sinto sede. Será? Será que você não está só muito atarefado e cheio de coisa para fazer, que você nem percebe que seu corpo está precisando de um gole de água? Quando você tomar a água, você perceber o que está acontecendo, porque dá uma satisfação muito boa quando a gente está com sede e a gente bebe água. O corpo agradece, sabe? A mesma coisa a gente está sentado, trabalhando o dia inteiro assim, a maioria das vezes. E aí, você para um pouquinho, dá aquela esticadinha, e era o que o corpo precisava. Sabe? Então, escutar o que o corpo está pedindo e saber e conhecer as ferramentas para ajudar aquele corpo. Então, a educação física, ela vem disso, de eu ter o conhecimento de um conjunto de coisas que vão fazer o meu corpo ficar melhor. E às vezes você está sentindo muita dor e isso é o seu corpo reclamando de você, porque você não está cuidando dele. E em vez de você aprender a cuidar do seu corpo, você só toma um remédio para a dor passar. E funciona uma vez, funciona duas, funciona três, mas daqui a pouco o remédio para de fazer efeito. E é real, o remédio para de fazer efeito. Aí você começa a tomar um remédio mais forte, e aí você vai fazer uma cirurgia com coisa que às vezes era só você aprender a cuidar daquilo ali. Lógico, eu não estou generalizando. Mas no meu caso tem isso, tudo bem. Cada caso é um caso. Eu tô falando assim, de forma geral, o que eu percebo é que as pessoas não sabem cuidar do corpo, não sabem olhar para o próprio corpo e não procuram conhecer. Eu sou a favor de não precisa deixar de fazer as coisas. Vamos adaptar, ajustar, e daqui a pouco você está fazendo tudo do jeito que você queria fazer, né? Eu não posso sentar meio torta. Pode sentar torta. O problema é você sentar torta e ficar torta 3 horas seguidas. Senta torta pro outro lado, bota o pé pra cima, bota o pé pra baixo, sabe? Mexe. O problema é a gente ficar congelado, a gente ficar parado, a gente deixar de fazer as coisas, a gente ter medo de fazer as coisas. E isso é um grande problema, porque eu fico limitando minha vida, eu fico limitando meu corpo. E o corpo não tá aqui para ser um limitador, ele tá aqui para ser uma ferramenta, né? A gente tem esse corpo aqui, a gente não é o corpo, mas a gente tem esse corpo para possibilitar que a gente faça as coisas. E se esse corpo está limitado, é porque está faltando alguma coisa ali. E geralmente tem a ver com exercício, com nutrientes, descanso, pequenas pausas. O físico precisa e que a gente não dá ouvidos para ele. Procure um bom profissional de educação física, um professor de educação física. Busque ter uma educação melhor com relação ao seu corpo. Entenda os sinais que seu corpo tá te dando, entenda o que ele está precisando. Se você está ouvindo o sinal, mas não está conseguindo entender, você não consegue compreender a linguagem do seu corpo, ele está falando alguma coisa, mas eu não sei o que é.
um bom professor vai saber te ajudar. Um bom professor vai identificar, falar, eu sei o que ele está falando. Vem cá, que é isso aqui que ele precisa. E aí, com isso, você aprende a cuidar do seu corpo. A parte mais legal do meu trabalho é quando eu consigo ajudar a pessoa a identificar isso sozinha, sabe? Ela começa sem compreender a linguagem do corpo, e aí ela começa a compreender a linguagem do corpo, e de repente, ela consegue ter autonomia, ela consegue cuidar do próprio corpo sozinha. Sabe, eu tenho alunas que estão comigo há anos e elas não precisam estar aqui comigo. Elas estão porque acho que elas gostam de vir. Porque elas já são independentes. Elas já podem treinar sozinhas. Porque elas sabem que o corpo precisa. Às vezes eu escuto uma outra falando assim, no final de semana eu estava precisando mexer, fiz aquela sequência, foi maravilhoso. Fiz aquele exercício, juntei com aquele outro. E eu fico num orgulho, porque, gente, a coisa mais linda, eu ensinar a pessoa a ouvir o próprio corpo e ela conseguir ouvir e dar o que o corpo precisa. Eu acho isso a coisa mais linda de tudo. Eu não quero que vocês estejam dependentes para sempre de um professor, mas tenha um professor que vocês confiam, que quando vocês perguntarem o que o meu corpo está dizendo, que eu não estou conseguindo entender, ou eu estou entendendo, mas eu não sei o que eu faço para resolver. E aí aprende a resolver, aprende a cuidar. É isso. Sejam educados, não sejam sem educação física.